nós vamos falar sobre vocação. Vocação. O mês de agosto, ele é o mês das vocações. Eu gostaria de pedir para alguém, por favor, me diz aí o que é vocação? O que vocês entendem por vocação? Posso falar, professora? Pode, por favor. Vocação, pelo que eu sei, é um chamado de Deus. A vocação religiosa, um chamado de Deus. O que mais? Só isso mesmo. Só isso mesmo? É. Muito bem. Olha só, levanta a mãozinha quem está procurando estágio aí. Já estão, a gente já mudou a conversa, né? Eu? A gente já mudou a conversa. Eu estou à procura, hein? Está à procura? Parabéns. Continue procurando que você vai encontrar. Então, nós vamos falar de vocação. Vocação, deixa eu só mostrar para vocês. Estão conseguindo acompanhar aí o que significa a parte do slide que a tia colocou? Sim. Então, vamos lá. Agosto, mês das vocações. Então, o que é vocação? Um voluntário aí para ler, por favor? Leia aí, por favor. O que é vocação? Tendência ou inclinação natural que direciona alguém para uma profissão específica, para desempenhar determinada função, para um trabalho, etc. Vocação literária. Um exemplo, a vocação literária. Ou seja, alguém que tem essa vocação, essa habilidade para escrever, para ler, para entender, para interpretar, isso é uma vocação literária. Os escritores, né, eles passam por esse chamado. Vamos lá, termina de ler aí, Cauane, para a tia, por favor. Orientação ou apelo ao sacerdócio ou à vida religiosa. Esse daí seria a vocação religiosa. Sempre que alguém vai escolher, quando vocês forem, a partir do ano que vem, que vocês forem fazer as provas que vocês ingressarão nas universidades, vocês escolherão as profissões de vocês de acordo com a vocação, aquilo que eu tenho afinidade, aquilo que eu gosto, aquilo que eu tenho facilidade, aquilo que eu me identifico. Então, essa inclinação natural, é isso que acontece nesse processo. Eu sou professora porque eu gosto do começo do ano o meu aluno chegar e não entender as coisas e eu ver ao longo do processo que o aluno consegue entender, compreender, traduzir, responder, justificar a sua resposta. Então, assim, o médico, agora nós estamos vendo muito essa questão da afinidade e da vocação com o pessoal da área da saúde. Eu jamais vou trabalhar na saúde porque eu não tenho vocação, eu não tenho essa afinidade, eu não tenho estrutura para eu conseguir trabalhar na área da saúde, porque eu não aguento ver sangue. Então, eu não tenho essa inclinação para a área da saúde. Eu não tenho essa inclinação para a área da saúde, né? Então, o mês das vocações, a gente vai trabalhar muito isso, o eu. Nós aqui tentando entender um ao outro, o chamado para que nós somos chamados, né? Aquilo que eu tenho afinidade para fazer, ok? Um outro voluntário aí, por favor, para ler o próximo aí. Eu quem? Cauane. A Letícia. Peraí. Vamos lá. Tá conseguindo ler aí? Sim.
Por favor, leia aí para a tia, de onde vem a origem da palavra vocação? Ela vem do verbo latino vocare. A vocação é, portanto, um chamado. No hábito religioso, a vocação é sempre um chamado de Deus para alguma coisa. A pessoa chamada é atraída para aquilo a que se justamente foi chamada. Exatamente. Então, falando aí do âmbito religioso, nós temos quem é chamado as freiras, os sacerdotes, né? Cada um tem a sua vocação. A palavra vocare, ele vem de origem do latim, que significa chamar. É muito próximo da língua portuguesa, né? Chamar. O que é um chamado? É eu ouvir o que meu coração está pedindo, aquilo que eu desejo, é aquilo que eu pretendo fazer, agora falando em relação à vocação profissional. Um outro, por favor, para ler aí, por gentileza. Eu, professora. Só um pouquinho. Muito bem. Então, eu vou pedir, por favor, só um minutinho, deixa só esse terceiro slide aí, nós vamos fazer juntos. Nós estamos sempre, na nossa escola, nós fazemos a nossa oração vocacional. Quem que ainda lembra? Eu. Pois então vamos fazer todos juntos. Qual é a nossa oração vocacional que nós fazemos? Quem começar? Por favor, vamos lá? Ó Jesus, Ó Jesus, bom pastor, concedei-nos sacerdote segundo o vosso coração. Dedicados ao cuidado dos pastores dedicados ao cuidado dos irmãos e irmãs em nossas comunidades, sacerdotes missionários, apóstolos ao Divino Espírito Santo, que nos sustentem na fidelidade ao envio que de vós recebemos. Jesus Salvador, despertai na diocese de Lusiânia numerosas e santas vocações ao matrimônio, à vida consagrada e ao sacerdócio. Maria, Rainha das vocações, ajudai-nos a responder sim à palavra de Deus. Amém. Olha só, tem uma parte aqui nessa oração vocacional que diz que você em numerosas e santas vocações. A quê? Ao matrimônio. Ao matrimônio, ao que mais? A vida consagrada e ao sacerdócio. E aí pede, né, para que nós possamos dizer sim à palavra de Deus. Imagine que a maioria das pessoas que são frustradas em suas profissões, muitas vezes é porque faz alguma coisa e que não tem afinidade, tem esse chamado para outra área. E aí o que acontece? Não, eu vou nesse caminho que é mais fácil e não se sente realizado profissionalmente. Então, a oração vocacional, ela não é só para o casamento, ela não é só para a parte religiosa, é para ter uma vida de um modo geral. O que é? Eu vou fazer da minha vocação um plano para a minha vida, para que eu tenha felicidade e realização profissional naquilo que eu estou fazendo. Estão conseguindo entender? Sim. Sim? Beleza. Então, vamos aqui para o próximo. Alguém lê aí para mim, por favor?
Alguém lê aí, por gentileza? A primeira semana do mês, de 2 a 8 de agosto, é dedicada às vocações do diagnóstico. Diáconos. Nossa senhora, tô de óculos, tá chegando mal, hein? Presbíteros e Uhum. Tá cego. Ministérios. Ordenados. Então, olha só, o mês de agosto, ele é dividido por partes. Então, essa primeira semana de ontem, né? De 2 de agosto até o dia 8, é dedicado a essas vocações aqui. Então, sempre que vocês forem fazer as orações de vocês, durante essa semana, eu peço que vocês sempre tenham essa preocupação de colocar outra pessoa nas orações de vocês. Pessoal, sempre em nossas vidas nós precisamos de direções, né? E nada melhor do que pedirmos a direção de Deus para que a gente possa conseguir atingir os nossos objetivos. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Próximo aí, por favor. Dever de casa. O dever de casa dessa semana, antes eu vou logo passar o dever de casa, que é para que a gente possa abrir para conversar, que eu quero ter um tempinho para conversar com vocês. Olha só, eu quero que vocês pesquisem 2 pessoas que ouviram esse chamado de Deus. A nossa próxima aula de ensino religioso, se não me engano, será sexta-feira. Sexta-feira. Então, eu vou pedir que 4 alunos, 2 alunos, falem sobre Madre Teresa de Calcutá, que ouviu esse chamado de Deus, e outras 2 pessoas falem sobre a irmã Dulce, que também ouviu esse chamado. Vocês vão fazer a pesquisa e vão falar de um modo geral. Como foi que essas pessoas ouviram o chamado de Deus e atenderam, ok? É para fazer a pesquisa no caderno? Para fazer a pesquisa no caderno, com letra bonita. Meu Deus do céu. Deu ruim pra mim. Eu Quem não. são essas 2 pessoas, professora? Não, todos deverão fazer, porque eu vou escolher na hora. Só. Tá bom? Então vamos lá. Professora, Oi. e vai ter que fazer a pesquisa sobre os 2 ou pode escolher só um? Não, vocês vão fazer sobre as 2, né? Sobre as 2 pessoas que ouviram esse chamado de Deus. Só que na hora eu vou falar, por exemplo, Carolina, fala sobre Madre Teresa de Calcutá. Aí ela pesquisou sobre Madre Teresa de Calcutá, então ela vai me falar o que ela encontrou da pesquisa. Beleza? Ok. Na hora, professora, pode ler? Não. Acho que não, né? E se for eu não sei, eu vou ter que decorar. Não, mas é uma biografia, então é fácil. É nada, tio. É sim, tá? Olha só, pessoal, falando, como é que estão, eu quero saber agora, como é que estão vocês em relação às orações? O que vocês estão fazendo para se aproximar um pouquinho mais de Deus durante esse período? Assim, professora. Tô indo para a missa. Tá indo para missa? Tô indo pra igreja. Quem? Rapaz, tu tá indo pra igreja? Conversar, né, Pedro? Tu tá indo pra igreja? Pedro. Fica de boa, Ana Clara. Pedro. Pra igreja. Pedro. Pra igreja, Oi. igreja. Pessoal, Igreja, tem que ir para a igreja, mas não é Igreja. só ir. Eu não vou lá só a passeio, tá? Viu, Letícia? Ana Clara. Pedro. Eu tenho Sem igreja de vocês tá fora. Tem que ir de coração, professor. Exatamente. Eu não estou indo Igreja. para lá a passeio, né? Eu tô indo para lá para agradecer pelo fato a gente tem que ir para agradecer o fato das nossas famílias, a nossa vida,
A tia não sabe como é que estão vocês aí do outro lado, mas a gente sempre conversa e a gente quer saber o seguinte. A gente quer saber o seguinte: como que vocês estão passando, né? Vocês precisam ter essa aproximação com Deus e ela tem que ser constante. Ela tem que ser constante. Ah, tia, mas eu não fico lá na igreja 2, 3 horas concentrado. É a mesma coisa que vocês estarem em sala de aula e conversando, mas a gente tem que ter uma postura diferente. Beleza? Quem é que conversa em sala de aula? Quem? Quem será? Olha só, eu estava até verificando, é importante a conversa em sala de aula, né? Essa parte de socialização, você só tem que saber medir a dosagem, né? Porque tudo exagerado, né, Pedro Henrique? Acaba que atrapalha. Então, a gente tem que ter essa preocupação. Se eu conversar demais, é claro que eu não vou aprender. Mas se eu conversar com um amigo, eu vou dar um apoio, eu vou dar uma palavra de carinho. A carequinha dele. Tia, tem que tirar vergonha na Eu cara nem converso, professora. Eu nem converso, professora. Você não conversa mesmo. Quanto maior a dose, maior o efeito.